Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 12, na lição para adultos, os pães da proposição. Quero informar a você que a nossa leitura diária está sempre atrelada ao comentário da nossa lição. Subscreva no meu canal, visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, abaixo você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. É grátis, você pode baixar, não te custa nada. Deus abençoe ricamente a sua vida e seja bem-vindo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Então vamos para a nossa aula, os pães da proposição. Conforme o dicionário da editora Porto, aqui de Portugal, pela lógica, proposição é um enunciado de uma verdade que se pretende demonstrar ou de uma questão que se quer resolver. Então, um enunciado de uma verdade que se pretende demonstrar. Os pães da proposição estavam ali porque Deus queria demonstrar, porque Deus queria revelar ao povo de Israel, e também o Senhor queria mostrar, expressar que os pães da proposição estavam simbolizando ali as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque eram 12 pães que estavam acima de uma mesa, a mesa com os pães da proposição. Então esta mesa com os pães, com os 12 pães, simbolizavam as 12 tribos de Israel, também simbolizando que Jesus Cristo é o pão da vida e que nós dependemos deste pão, assim como nós dependemos do pão para alimentar o nosso corpo, nós precisamos também do pão da vida, Jesus Cristo, para ter a nossa alma sempre alimentada. A mesa que recebia os pães da proposição, ela era feita de madeira de acácia e era coberta com ouro. Ela tinha 2 côvados de comprimento, aproximadamente 90 centímetros de comprimento, 1 côvado de largura, 45 centímetros aproximadamente, e sua altura 1,5 côvado, 70 centímetros aproximadamente. A mesa ela era toda revestida de ouro fino, ela também recebeu alguns adornos de 4 dedos mais ou menos de altura, bastante apropriados para conter ali os pães da proposição ou os pães sagrados. Suas argolas serviam para transportar a mesa de um lado para outro. A madeira de acácia, por ser uma madeira medicinal, por ser uma madeira que ajudava na saúde do povo, ela evitava fungos e também evitava alguns parasitas que poderiam contaminar ali os pães sagrados e também deteriorar a madeira daquela mesa. O lugar santo era onde estava a mesa com os pães da proposição. Ou seja, logo que você entrava no tabernáculo, estava ao lado direito a mesa com os pães da proposição. É também o lugar onde os sacerdotes se reuniam ali
para oficiar o culto divino, oficiar os sacrifícios, isso tudo na presença de Deus. Ali eles ofereciam os sacrifícios em prol do povo. Então, neste primeiro tabernáculo, ou neste local, acontecia todos os rituais de ofertas e sacrifícios. Hebreus 9:6 confirma isso, dizendo: ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. No lugar santo estavam ali também outros utensílios. Ao lado esquerdo estava o candelabro de ouro com as 7 lâmpadas, e logo à frente estava o altar de incenso, que estava junto já ao véu, ou as cortinas que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O véu separava ali aquele lugar. Na leitura diária de segunda-feira, no primeiro livro das Crônicas, do capítulo 9, e no versículo de número 32, diz que os coatitas tinham o compromisso de preparar os pães. Portanto, o compromisso para preparar esses pães estavam a cargo dos coatitas, dos filhos de Coate. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição. Isso, todos os sábados, esses pães, eles eram repostos, porque eles eram também comidos pelos sacerdotes. Em sua composição, na composição do pão, os coatitas usavam a flor da farinha de trigo, ou seja, a parte mais fina, mais nobre, mais especial desse produto. Na leitura de terça-feira em Levíticos, capítulo 24, e o versículo 5 diz: também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de um efa. Depois de cozidos, esses pães eram postos em suas fileiras, ou seja, 6 e 6, sobre a mesa, sendo entremeados, é claro, ali pelo incenso que estava no altar do incenso. 12 pães, um para cada tribo de Israel. Então, os 12 pães simbolizavam, primeiramente, as 12 tribos de Israel. Mas também os pães tinham outras simbologias. Qual seria a tipologia envolvida na mesa dos pães? A mesa dos pães foi feita de madeira de acácia recoberta de ouro, similar também às tábuas que cercavam o tabernáculo e simbolizavam as 2 naturezas de Cristo. Veja bem, Jesus nasceu de Maria como ser humano, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo e chamado Filho de Deus. Então, verdadeiramente, ele era verdadeiramente homem revestido de Deus. No pátio externo, ou seja, no átrio, tudo que estava ali, os utensílios que estavam no átrio, para ser oferecido cultos de sacrifícios e ofertas a Deus, tudo simbolizava a lavagem, simbolizava o julgamento e também simbolizava a morte na pia de bronze e no altar de holocausto. Aqui, ou seja, no lugar santo, tudo simbolizava vida, simbolizava alimento, luz, e ali também tinha o incenso aromático. Portanto, no pátio externo, nós vemos aquele Jesus, como diz Hebreus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua paixão e morte. Mas na mesa dos pães e no altar de incenso,
que estava no lugar santo, nós vemos então Jesus coroado de glória. Como já vimos anteriormente, nada do que foi ordenado pelo Senhor foi por acaso. O escritor da carta aos Hebreus nos fala que estas coisas, tudo que estava ali, eram sombras das verdades celestiais que estavam sendo reveladas futuramente ali, com todos aqueles utensílios. E como nós estamos falando da mesa com os pães da proposição, também a mesa com os pães da preposição estava simbolizando, ou seja, eram sombras das verdades futuras. Hebreus 8:5 diz: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Moisés já havia sido instruído como ele haveria de fazer, quando ele estava para construir ainda o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus diz a Moisés: vê que todas as coisas que eu aqui transmito a você, elas deverão ser feitas de acordo com tudo aquilo que te foi mostrado no monte. Um pão para cada tribo de Israel, isso é representado ou revelado diante do Senhor. O número 12 que aparece aqui é símbolo da totalidade e também da autoridade apostólica. A mesa e os pães eram considerados uma coisa só, a comunhão de Cristo com a sua igreja. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo de número 3, na leitura de quarta-feira. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, assim viverá o homem. Então a mesa, quando ela também estava em trânsito, levada nos ombros dos coatitas, ela revelava a igreja missionária, levando o evangelho, levando a palavra de Deus, levando o pão para os famintos de toda a terra. Deveria ser coberta com um pano azul, símbolo do Espírito Santo, descido do céu sobre o verdadeiro pão. Ora, quando Jesus Cristo veio para ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, após o seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Veja que essa coberta com o pano azul era o símbolo do Espírito Santo descendo sobre o verdadeiro pão. Também deveria ser cobertos com um pano vermelho. Isso também tem uma simbologia. Esse pano vermelho, ele simbolizava o sangue. Jesus, o pão, ofereceu o seu corpo em sacrifício pelos nossos pecados. E todo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi derramado na cruz do Calvário. A cobertura final de couro de texugo referia-se a Deus sobre tudo, que nele não havia beleza alguma em sua aparência. Foi o que diz Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, de 1 a 3, ele vai falar que nele não havia
nenhuma beleza e nenhuma formosura. Jesus disse que ele é o pão da vida para explicar que ele é essencial para as nossas vidas. Quando Jesus disse que ele é o pão da vida, ele estava dizendo que nós dependemos do pão para viver e que nós dependemos dele, porque ele é o pão que dá vida e vida eterna, vida com abundância. Jesus nos dá vida e Jesus nos dá sustento. Somente ele pode saciar a nossa fome espiritual. Somente Jesus pode nos dar vida eterna, porque ele é o pão eterno, ele é o pão verdadeiro. Depois que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que alimentaram ali uma grande multidão, ele foi para outra região com os seus discípulos. A multidão curiosa foi atrás de Jesus. Então Jesus vai agora repreender essa multidão, porque viu que aquela multidão não queria segui-lo por fé, por crença, por necessidade espiritual, mas eles estavam querendo comer sempre o pão que Jesus multiplicava. A multidão estava mais interessada na comida do que no ensino de Jesus. Quantas pessoas também hoje vão à igreja por certos interesses? Muitas pessoas vão às igrejas em busca de viver uma vida próspera, de ter uma vida cheia de sucesso, de ter uma vida cheia de mais abundância das coisas terrenas. E algumas pessoas, depois que ficam prósperas, porque o Senhor Jesus abençoa, elas deixam Jesus Cristo e acabam também deixando de vir à igreja, porque elas estavam ali por causa dos seus próprios interesses terrenos. E o Evangelho, ele é a sala do sofrimento, é o caminho em que nós passamos para chegar ao céu. O Evangelho, ele tem uma porta estreita. O Evangelho não tem uma porta larga. E nesta porta larga não está a fama, não está o sucesso. É claro que Jesus quer que nós prosperamos, mas acima da prosperidade está a fé nele. Acima da prosperidade está a sua vida espiritual. Acima da prosperidade, acima de tudo isso, está o nome do Senhor, está Jesus Cristo, está a palavra de Deus. Ele quer prosperar, mas é preciso que você busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as coisas, então, ele vai acrescentar na sua vida como necessário, e você não vai passar nenhum tipo de dificuldade. Se ele quiser te enriquecer, ele vai te enriquecer. Se ele quiser te encher de bens, ele vai fazer isso, porque a ele pertence todo o ouro e toda a prata. Mas esta multidão que seguia Cristo, seguia com outros interesses, em busca da comida, e muitas pessoas estão indo à igreja também com outros interesses e não vão alcançar a salvação. Por isso Jesus explicou que existe um tipo de pão e um pão mais importante, e esse pão era ele próprio. E por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então Jesus, ele é o pão que alimenta. Jesus declarou que ele é o pão da vida, e aquele que crê nele nunca mais terá fome. E também ele disse que ele é a água, e quem crê nele nunca mais terá sede. O alimento que Jesus nos oferece, ele é completo, porque nós, crendo nele, nós recebendo ele, em primeiro lugar, tendo ele na nossa vida,
todas as coisas serão supridas. Ele nos alimenta espiritualmente, saciando a nossa necessidade de Deus. Quando cremos em Jesus, Ele passa a viver dentro de nós, assim como o pão. Quando nós nos alimentamos, o pão, então, ele fica por dentro, está dentro de nós o comemos, o pão. Jesus também, quando nós o recebemos, ele fica dentro de nós, ele entra na nossa vida e nos dá uma nova vida. Jesus é o pão que dá vida eterna. Jesus também comparou o seu corpo com pão. Na cruz ele deu o seu corpo para nos salvar. Por esse sacrifício, pelo sacrifício que Jesus ofereceu na cruz do Calvário, é que nós temos a vida eterna. Temos a vida eterna porque Jesus se entregou. Quem tem Jesus dentro da sua vida recebe então a vida eterna. Ele é livre da condenação eterna, porque tendo Jesus, ele tem vida e não condenação. Um dia os vivos em Cristo serão arrebatados e os que morreram em comunhão com Cristo ressuscitarão. Então viveremos para sempre com Jesus, o pão da vida. Somente Ele nos pode sustentar por toda a eternidade. Nós estamos aguardando Jesus a qualquer momento. A igreja está preparada aguardando Jesus. A igreja não está se preparando e nem Jesus está voltando. A igreja está preparada e Jesus volta a qualquer momento para levar a sua igreja, para levar o seu povo, aqueles que estiverem aguardando a vinda de Jesus, e aqueles que morreram em Cristo aguardando esta vinda, subirão ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A leitura de quinta-feira está em Êxodo, capítulo 16, versículo 31 a 35. Vamos ler apenas um versículo. E aqui fala do pão que desce do céu. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. A palavra de Deus é a revelação de Deus à humanidade, ou seja, Deus se revela à humanidade através da sua palavra. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. Deus não tem nenhuma intenção de provar que Ele existe. É tanto que a Bíblia já começa dizendo: e criou Deus os céus e a terra. E pronto. Então a Bíblia, Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita. E Deus até quis e providenciou que fosse escrita a Bíblia Sagrada para revelar o plano dele para a humanidade. Não é só para os crentes, para todos os homens. Na Bíblia, a palavra de Deus pode ter 3 significados diferentes. A Bíblia é o conjunto de todos os livros, e todos os livros são inspirados por Deus, e nós chamamos de Bíblia. As palavras ditas por Deus diretamente a algumas pessoas na Bíblia, e também Jesus Cristo é o significado da palavra de Deus, porque Jesus, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. A Bíblia diz que a palavra de Deus, olha aí, a Bíblia, ou seja, os 66 livros na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a palavra de Deus dá vida.
A palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus liberta e também santifica o homem. A palavra de Deus ela é tão essencial para as nossas vidas quanto a comida. Porque se você pode comer o tanto que você quiser, você não vai chegar para o céu. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, mesmo faltando o pão de cada dia, coisa que Deus não vai deixar, mas mesmo se viesse a faltar o pão de cada dia, e você se alimentasse da palavra de Deus, você então teria a vida eterna com o Senhor. Por isso, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e procurar conhecer melhor a palavra de Deus, procurar refletir melhor na palavra de Deus, entender melhor a palavra de Deus, e assim nós sempre estaremos alimentados por esta palavra, edificados por esta palavra, guardados e protegidos por esta palavra, santificados por esta palavra, renovados por esta palavra, transformados por esta palavra, porque esta palavra é a palavra de Deus que santifica, que transforma, que liberta, que dá vida espiritual para o homem e que livra o homem da condenação eterna e dá ao homem a vida eterna. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, se Jesus é o pão da vida, o que nós estamos esperando? Vamos comer deste pão, vamos nos saciar deste pão, vamos nos alimentar deste pão a cada dia mais. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela foi escrita por inspiração divina. Ela foi escrita, inspirada por Deus. Deus inspirou 40 homens aproximadamente para escrever a palavra de Deus. E estes homens escreveram a Bíblia Sagrada inspirados por Deus. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia estavam debaixo da influência do Espírito Santo, e o Espírito Santo guiou esses homens a escreverem a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é muito importante, porque ela nos ensina tudo que é importante para a vida cristã. Então, por que a Bíblia é importante? Porque ela é importante para a vida do cristão, para que o cristão viva com o pão, esse pão que alimenta a nossa alma. Na Bíblia aprendemos como Deus interage conosco, como também Ele agiu ao longo da história para nos salvar do pecado, para nos livrar do pecado, para nos salvar e nos livrar da condenação e nos dar vida eterna. Ela também ensina como nós devemos agradar a Deus. A Bíblia ensina você como você deve agradar a Deus. Então, vamos estudar a Bíblia, vamos comer desse pão. A leitura de sexta-feira em Mateus, capítulo 6, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dependemos de Deus diariamente. Todos os dias nós precisamos de Deus, porque o Senhor é o pão que nos alimenta. O Israel antigo, eles recebiam o maná diretamente, diariamente. Deus os provou e todos os dias eles colhiam o maná e então se alimentavam. Deus queria que eles aprendessem a ser dependentes de Deus. O homem vive de tudo que procede da boca do Senhor. Israel fracassou miseravelmente em aprender esta lição, porque eles não aprenderam a depender de Deus, mesmo que o Senhor havia os ensinado. Sua descrença e falta de confiança em Deus
fizeram com que eles ignorassem esse propósito de Deus. Então, assim, eles pensavam sobre o propósito de Deus. Números 14, versículo 3. E por que eles diziam assim? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Isso é desconfiança. Isso é falta de crença em Deus. Se eles tivessem reconhecido, se eles tivessem apreciado esse cuidado diário que Deus tinha com ele, de todos os dias fazer descer do céu o maná, descer do céu esse pão, se eles tivessem apreciado tudo isso, não teriam deixado de entender o propósito que Deus tinha para com o povo de Israel. O propósito de Deus para o povo de Israel era ganhar as outras nações, evangelizar as outras nações, trazer as outras nações para que elas também se aproximassem de Deus. Foi para isso, mas eles não entendiam esse propósito, porque eles descreram de Deus. Nossa abundância de boas coisas faz-nos deixar de apreciar o cuidado de Deus. Tornamo-nos como crianças mimadas. Somos iguais a crianças do segundo ano escolar. E as crianças desse segundo ano, às vezes começam a se queixar, porque o outro tem um aparelho de TV só para ele na casa dele, porque ele tem um aparelho de telefone só para ele. Quer dizer, eles dizem, todos os meus amigos têm, mas nós não temos. Então esta é uma reclamação de uma criança. E quantos crentes são como criança? Todos eles têm, nós não temos. O povo de Israel reclamava dessas coisas e diziam, todos eles têm um rei, nós não temos. Todos eles fazem isso, nós não fazemos. A maioria de nós não sabemos o que é pobreza, nós não conhecemos pobreza. O povo de Israel não sabia o que era pobreza. Nunca duvidamos do aparecimento de nossa próxima refeição. Por quê? Porque sabemos que temos a próxima refeição. Mas quantos no mundo não sabem se vão comer amanhã ou não? Nem temos frio por causa de nossas roupas esfarrapadas, porque as nossas roupas são boas, mas quantas pessoas morrem de frio porque não têm um agasalho? Isso sim é pobreza. A ideia de pão de cada dia fornecido nesse dia é estranha a nós. Ainda que tenhamos 3 refeições por dia, ainda que tenhamos uma lavadora de roupa, uma lavadora de louças, ainda que nós tenhamos carros na garagem, casa de verão, enfim, isso pode ir tudo embora no dia de amanhã e você ficar sem nada. Veja o que aconteceu com Jó. Jó ainda não conhecia o que era pobreza. Ele tinha bois arando, ele tinha servos servindo, ele tinha ovelhas criadas, camelos trabalhando, filhos e filhas regozijando-se da abundância que tinha o seu pai. E Jó tinha boa saúde, mas um dia todas essas coisas se foram e Jó perdeu todos os seus bens materiais, perdeu também os seus 10 filhos e Jó perdeu também a sua saúde. E agora Jó, na pobreza, sem saúde, sem família, sem bens materiais, ele então disse para Deus, agora sim, antes eu conhecia o Senhor somente de
ouvir falar, mas agora eu o conheço na prática, porque o Senhor se revelou a mim através do sofrimento. Que coisa, né? Dependemos de Deus diariamente, irmãos, para o pão. Oramos, nós costumamos orar por todas as coisas. Nós oramos pelas nossas preocupações espirituais. Oramos pelo perdão, pelo crescimento, pelo nosso crescimento espiritual. Oramos pelos nossos irmãos que se arrependem e vêm para o Evangelho. Oramos por tantas coisas espirituais. E assim é que deve ser. Nós devemos mesmo orar, mas nós esquecemos que nós dependemos de Deus também das coisas materiais. Nós dependemos de Deus para comer, nós dependemos de Deus para vestir, nós dependemos de Deus para ter um trabalho, nós dependemos de Deus nesta terra também. Deus, ele supriu Elias de pão e também deu a ele um repouso. Ele deu a Paulo passagem segura para Roma. Apesar de Paulo ter enfrentado uma tempestade, Deus guardou o apóstolo. Quando ele foi mordido por uma serpente venenosa, ele não morreu. Deus guardou-o de morrer. Então veja que Deus também, ele se preocupa não só com a nossa vida espiritual, mas ele se preocupa também com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir. Ele se preocupa também onde nós vamos morar. E nós esquecemos de agradecer a Deus por isso. Nós até esquecemos de pedir a Deus o pão de cada dia. Nós até nos esquecemos de pedir para Deus vestes e onde morar. Por quê? Porque nós confiamos em nós mesmos. E nós achamos que amanhã vamos ter o pão, amanhã vamos ter as vestes, amanhã vamos continuar morando. Enfim, nós não sabemos de nada. Nós precisamos depender de Deus, tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas materiais. Deus está interessado também em nosso bem-estar físico. Ele está interessado na nossa saúde, assim como no nosso progresso espiritual. Devemos orar pelo pão diário, porque é pela graça de Deus que comemos. É pela graça de Deus que nós vivemos cada dia, dia por dia, na face dessa terra. Entendendo a nossa total dependência de Deus, nós estamos contentes. 1 Timóteo 6,8, Paulo escrevendo, ele diz assim para o seu filho Timóteo: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas o homem, desconfiando de Deus, não acreditando que Deus o suprirá no futuro, ele diz: eu vou guardar para o futuro, eu vou aqui economizar para o futuro, eu vou fazer isso para o futuro, eu vou ter muita, então eu vou guardar, vou ganhar e vou guardar. E vai guardando. Ele faz igual aquele homem louco e acaba se esquecendo de Deus, como fez aquele homem chamado de o homem louco na Bíblia Sagrada, porque aquele homem, o seu campo havia produzido o dobro do que havia produzido no ano anterior, e agora este homem começa a ficar preocupado onde ele iria guardar tantas coisas, onde ele ia guardar o produto da sua ceifa. Então ele se preocupa, constrói celeiros maiores, guarda todos a sua colheita ali, e diz para a sua alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos,
descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse para ele: louco, seu tolo, se esta hoje ainda, ou se nesta noite, pedirem a sua alma, o que você tem guardado, o que você tem preparado, para quem será? Na leitura de sábado, em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Tudo começou quando Jesus multiplicou ali os pães, Jesus multiplicou os peixes, Jesus alimentou aquela grande multidão que seguia Jesus, e a maioria não seguia Jesus por fé, seguiam Jesus porque queriam comer gratuitamente. E então Jesus vai dizer para eles, em João 6,26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vocês visse sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. É por isso que vocês estão me procurando. O povo não gostou desta repreensão de Jesus. Então eles fizeram uma comparação entre Moisés e Jesus. João 6, 30 e 31. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então essas coisas revela claramente o que estava no coração daquelas pessoas. Elas não haviam crido no Messias, antes eram pessoas interesseiras. Como eu já disse, quantas pessoas interesseiras na igreja, quantas pessoas estão na igreja por interesses próprios, vão para a igreja por causa dos seus interesses, não porque tem fé, não porque quer ir para o céu, não porque quer assumir um compromisso com Deus e ter a sua alma livre, salva da condenação eterna, mas vão por interesses, achando que na igreja vão crescer, vão ser prósperas, vão ter sucesso, vão ter fama e vão por causa dos seus próprios interesses. É claro que o Senhor pode fazer tudo isso, Ele é dono do ouro e da prata, Ele pode prosperar, mas que Deus prospere a nossa vida, buscando nós em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não há problema de você ser uma pessoa famosa, mas se você tem o Senhor como primeiro lugar na sua vida, não tem nenhum problema de você fazer sucesso se o Senhor for tiver o primeiro lugar no seu coração. Não tem nenhum problema e não é pecado você ser uma pessoa milionária, ser uma pessoa rica, próspera em ganhar dinheiro, em ter riquezas, mas se o Senhor precisa ocupar no seu coração o primeiro lugar, que você não seja apegadas com as coisas deste mundo, porque a sua alma precisa de salvação, porque nós precisamos ser salvos e nós não podemos estar apegados, nós não podemos estar grudados nas coisas deste mundo, nós precisamos estar desligados das coisas da terra e conectados com o Senhor, para que quando o Senhor vir, nós possamos estar com Ele para sempre. Mas Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades, né? E Jesus aqui ele aproveita esta oportunidade e traz esta lição de transformação de vida, mesmo nessa situação mais complexa. Jesus, ele nos dá a lição, ele nos ensina, e a sala de Deus ensinar,
os seus filhos, ela se chama sala do sofrimento. É no sofrimento que nós aprendemos. São as aulas práticas de Deus para nos firmar na sua presença, para nos ensinar a depender dEle, para nos ensinar e nos revelar mistérios da sua palavra e do reino de Deus, do seu reino. Apesar daquelas pessoas estarem focadas unicamente no material, Jesus ensina que havia muito além disso. Elas precisavam de uma fé verdadeira. E esta fé verdadeira, então, alimentaria de uma forma completa. A nossa fé verdadeira está no Senhor. Aí Jesus, então, em João 6,29 diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Jesus, ele nos ensinou também a nós pensarmos nas coisas do céu, colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida. Quando saíram para comprar comida, depois que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, os discípulos então trouxeram comida, ofereceram comida para Jesus, para que ele se alimentasse fisicamente. Mas Jesus mostrou que o reino de Deus, mostrou que ter Deus em primeiro lugar na nossa vida é muito melhor. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus então ele usou essa figura do pão para ilustrar o que elas realmente precisavam. Em João 6,35 ele disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então foi essa a lição que Jesus agora passou para essa multidão. Jesus era o alimento necessário para elas, o alimento essencial para a vida daquelas pessoas. O pão, que era um dos alimentos mais básicos e acessíveis daquela cultura, ou em toda a cultura, é o pão. Nós falamos do pão de cada dia, o pão na nossa mesa. E Jesus disse: eu sou esse pão. E se vocês dependem desse pão, que alimenta a sua carne, eu sou esse pão, dependa de mim também, porque eu vou alimentar a sua vida espiritual. Jesus era o que aquelas pessoas precisavam, e esse pão era conseguido através da fé. O pão espiritual você o tem através da fé, não é através da conquista das coisas materiais. No entanto, o que observamos é que os desejos materiais, os desejos cobiçosos daquelas pessoas cegaram a fé delas. Irmãos amados, será que nós não vamos aprender que as coisas materiais cegam-nos das coisas espirituais? Será que esse povo, o povo de Deus, não aprende que as coisas do mundo cega as coisas de Deus? Que aquilo que alimenta a nossa alma espiritual, que aquilo que alimenta a nossa carne, acaba tirando a nossa fome espiritual? É isso que o Senhor está ensinando. Essas pessoas trocavam o essencial, o pão da vida, por aquilo que... O pão da vida, eles trocavam o pão da vida e aceitavam o pão que alimentava a sua carne. E o pão que alimenta a carne são coisas supérfluas, são coisas cobiçosas, que falta fé, que não tem Deus. Jesus disse isso para aquelas pessoas em João 6,36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes.
Em outras palavras, vocês rejeitaram o pão da vida, vocês rejeitaram o Messias, vocês rejeitaram Jesus, mesmo tendo visto de forma milagrosa, vocês o rejeitaram. O fato de Jesus dizer, eu sou o pão da vida, ao invés de causar uma compreensão profunda no coração daquelas pessoas, causou foi incredulidade no seu próprio povo. Eles murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E eles começaram a murmurar de Jesus, em vez de acreditar que Jesus era verdadeiramente o pão que poderia alimentar a vida espiritual deles, libertar eles da escravidão que eles viviam na lei e a receber a graça para serem salvos. Como vimos, muitas pessoas, elas estavam cegas para enxergar a bênção do alimento espiritual. Mais necessário, o alimento espiritual, ele é o mais necessário para a nossa vida, porque se nós tivermos o alimento espiritual na nossa vida, nós não vamos ter medo do dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer depois. Nós estamos alimentados espiritualmente e pela fé nós vemos lá no futuro o pão de cada dia. Nós vemos lá no futuro nós guardados, amparados e protegidos por Deus. Elas estavam tão ligadas ao materialismo, estavam tão ligadas às suas cobiças, que não conseguiram receber as comparações e aplicar essas comparações para terem os seus corações cheios de Deus. Nós podemos receber esse pão da vida, podemos receber Jesus em nosso coração e ter a nossa fome saciada, ter a nossa vida energizada, não pelo pão que satisfaz a carne, mas energizada com o alimento espiritual, com a vida espiritual em Deus. Eu pergunto você, e eu pergunto para mim mesmo também, nós, será que temos comido diariamente deste pão? Temos nos alimentado diariamente deste pão espiritual, que já dissemos aqui, é a palavra de Deus. Este é o alimento que alimenta a sua alma, que alimenta a nossa alma, que nos prepara para viver uma vida eterna com Deus. Subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem que introduz o assunto da lição e também tem os slides que você pode baixar gratuitamente. Também não se esqueça de deixar aí o seu like e Deus com certeza vai abençoar a sua vida e também a minha vida, em nome de Jesus. Nas nossas reflexões, nós temos aqui como os pães da proposição, eles eram preparados. Então, nós aprendemos que os pães da proposição eram preparados todos os sábados, colocado em fileiras 6 a 6, 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Esses pães eram comidos pelos sacerdotes. Esses pães eram preparados com a melhor farinha, a farinha de melhor qualidade. Depois de cozidos, eles eram postos lá em fileira nessa mesa e, é claro, sempre entremeados com o incenso que havia, porque estava logo ali perto o altar de incenso. Quem eram os encarregados de fazer esses pães? Sabemos e aprendemos que eram os coatitas. Onde ficavam os pães da proposição, esses pães eles eram colocados na mesa, né? Na mesa, reservada só para colocar ali os pães da proposição.
O que eles simbolizavam? Os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Porque se simbolizavam as 12 tribos de Israel, então simbolizava que Deus estava sempre presente, não só no átrio, não só no lugar santo, não só no lugar santíssimos, mas em todo o arraial. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Porque a missão de Jesus neste mundo foi alimentar o povo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que alimenta a nossa alma, é que nos faz bem, é que nos anima, é que nos alegra, é que nos conforta. Enquanto o mundo vive no pecado, desesperado, sem saber o que fazer, enquanto o mundo está chorando, derramando lágrimas, triste e desapontados, decepcionados, porque por uma coisa ou outra a Igreja de Jesus marcha triunfante, alegre, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. A Igreja de Jesus está alimentada com o pão do céu, com o pão que desceu do céu, com o pão da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá esta energia, esta alegria, esta felicidade. O apóstolo Paulo era cheio de Deus, que ele pôde dizer: vivo mesmo contristados, mesmo triste, mas alegre. Por quê? Porque mesmo triste, mesmo passando por tantas adversidades, nós estamos aguardando Jesus a qualquer momento para levar a sua igreja. A Igreja de Jesus, ela não tem placa. A Igreja de Jesus, só Ele sabe onde ela está. Aleluias! Jesus sabe onde está a igreja dele e Ele vem buscar a qualquer momento. Se você é Igreja de Jesus, então permaneça sendo Igreja de Jesus, preparado para este grande dia, o dia do arrebatamento. Alimente-se sempre do pão espiritual e deixe que o Senhor trabalhe ricamente na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe também a sua família. Não se esqueça, deixa aí o seu like. Subscreva no meu canal e também visite lá o nosso site. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, sempre atrelada ao comentário da lição, e tem sido bênçãos para a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém.